Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Desvendando Chamados. Já aproveita, se inscreve no canal e ativa aí as notificações para você receber toda vez o novo testemunho, o novo depoimento de vida que a gente está trazendo aqui. A gente posta toda semana, toda sexta-feira, tem episódio novo no ar aí para você. E hoje eu estou aqui com o pastor Alexandre, lá da Igreja Alva. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço do fundo do meu coração, pastor, por você estar trazendo seu testemunho, estar trazendo seu coração aqui para abrir para todo mundo, né? E Jesus dizia para nós, ide levar o evangelho, né, a todas as nações. Então isso aqui é uma forma de a gente levar o evangelho para todas as nações. Graças a Deus, hoje a gente conta com essa ferramenta digital para poder tocar no teu coração, para Deus tocar ali no teu coração de alguma forma, através do testemunho que as pessoas vêm trazer aqui para nós no nosso podcast. Seja muito bem-vindo, pastor. E a palavra está contigo. Obrigado, Karen, pelo convite. É uma alegria, uma honra. E é como você falou, né? O podcast e essas ferramentas hoje são a ferramenta mais fácil e mais direta de alcançar as vidas, né? O mundo tem mudado, as pessoas têm mudado. E hoje são várias maneiras de se falar, de se chegar, de se comunicar. E sem sombra de dúvida, o testemunho é uma ferramenta muito simples, muito prática e onde as pessoas entendem. Não precisa ser nada algo teológico, profundo, a gente sabe dessa importância também, mas como o evangelho é simples e ele se faz presente na vida das pessoas de uma maneira simples. Então todo mundo tem, diferente do nível de experiência ou não, de quanto tempo ou não, tem uma história para contar com Jesus Cristo, né? Amém. E eu também sou mais um dos filhos de Deus, que também tem alguma história para contar de como foi, o que Cristo fez, o que Cristo está fazendo e que Jesus vai fazendo. Quantos anos de convertido já? Eita, faz alguns anos, acho uns, eu não sei precisamente assim, não lembro. Mais de 20, mais ou menos. Ah, sim, uns 27, 28 anos, acho que é por aí. Pastor Alexandre, fiquei sabendo agora nos bastidores que tem uma pregação linda. Ele também é teólogo, né, pastor? Sim. E eu ainda não assisti a pregação dele, mas estou louca para ir lá na igreja ver a pregação dele. Já te faço o convite, vai lá, vai assistir, porque diz que é lindo demais a forma como o Espírito usa ele para estar pregando e para estar falando e para estar trazendo alimento espiritual e o conhecimento da palavra. Então, se você, assim como eu, adora explorar e entender da Bíblia e dessa caminhada, ou nunca teve essa experiência também, vai lá assistir uma pregação do pastor. Já faço o convite aqui, já me antecipei, né? Pastor, conta para nós da tua caminhada. Como que tudo começou, como que foi esse encontro com Jesus, esses mais de 20 e tantos anos aí caminhando com Jesus, como que tudo isso aconteceu? Olha, aconteceu de uma maneira, não deixa de ser natural, foi natural, mas de uma maneira que talvez no momento que eu não esperava também. Desde novinho, eu sempre não nasci num lar cristão. Minha mãe, até hoje, ela é convertida, graças a Deus, mas a minha mãe nem em Deus acreditava. Eu vim de um lar onde não havia uma estrutura familiar, né, onde meu pai, apesar de morar perto, mas, enfim, ele se separou da minha mãe muito cedo, eu tinha 3 anos de idade. Ah, bastante novinho. Muito novinho, né? Quantos irmãos? 2 irmãos, uma irmã e um irmão mais velho. E, enfim, tive referências assim,
não tão boas ao meu redor, né? E não tinha uma referência cristã, isso nunca teve ao meu redor. Mas Deus vai sempre cuidando de cada detalhe, né? De todos os detalhes, Deus, ele vai colocando pessoas, ele vai colocando atalhos, ele vai nos cercando no processo. Sim. E eu tive a grata alegria de, desde muito menino, eu tinha uns 8 anos, acredito, a entrar para o mundo do esporte. Então, comecei com arte marcial, fiz capoeira, fiz boxe, enfim. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já morava aqui em Floripa ou não? Sim, nasceu aqui, Manezinho da Gema. Ah, tem Manezinho da Gema. Puro, 100%. Eita, pedigree. Pedigree. Os teus pais também? Também. Tudo aqui da ilha? Tudo da ilha. E quando eu comecei a entrar no mundo dos esportes, muito cedo, ali, queira ou não queira, eu já vi o cuidado de Deus. Uhum. Então, acabei recebendo disciplinas, né, no sentido de não beber, não fumar, aquela questão. Então, eu tive essa graça. Como atleta. Olha só que bacana. Então, Deus e sua perfeição, né? Exato. E o meio que eu acabei sendo criado, gerado, não era nada saudável. Mas eu fiquei sabendo pela pastora também ali nos bastidores, agora estamos aqui, né, tricotando, que você é muito sensível. Sim. À voz do Espírito, a esse, né, porque tem pessoas que são mais sensíveis e outras não, tá tudo certo e não significa Sim. que elas não vão escutar Deus Sim. e entender Deus. Mas tem pessoas mais sensíveis que outras. E o pastor, pelo que eu fiquei sabendo através da pastora, Andressa disse para mim que ele é muito sensível. E eu acho que tem a ver, né? Tem. De você estar ali naquele meio como atleta. E o interessante é que justamente a pessoa na época, né, que era meu mestre, assim que falava, né, Uhum. na arte marcial, ele tinha um envolvimento com espiritualidade. Uhum. E isso sempre foi algo que eu tinha dentro de mim. Eu tinha uma sensibilidade pelas coisas de Deus, eu queria encontrar a luz, eu queria, né? E tive alguns caminhos, só que não cristão. Uhum. Mas queira ou não queira, o Espírito de Deus, ele é maravilhoso, porque ele vê de fato a sede e a vontade no coração, né? E eu fui sendo forjado, crescendo, enfim, e ali no final da adolescência, conheci a minha esposa, a pastora Andressa, e ela também, apesar de não vir de um lar cristão, mas casamos muito cedo, enfim, e aí começou o processo da conversão. Ela tomou a iniciativa, como ela já falou, ela começou a frequentar uma igreja carismática, e eu comecei aí. Ela foi primeiro, enfim, nós éramos muito jovens, novo, né? Né? Então, um casal muito jovem, sem bagagem, sem experiência, então nós estávamos num momento bem difícil. Como diz o Bispo Bita, surfando na onda. Literalmente, surfando na onda. Eu não imagino, né? Um menino, ela também uma menina, e não tínhamos experiência, e obviamente, como todo casal, passa sendo experiente ou não, passa por dificuldade, imagina começando, né? Mas ela teve a direção do Espírito, eu creio nisso, né? O propósito divino, ele sempre se cumpre. E aí, onde ela começou a frequentar essa igreja, eu ia, a princípio, né, pegar lá no final da cerimônia, do culto lá, e aquilo começou a me cativar. Eu comecei, enfim, a chegar um pouquinho mais cedo, a escutar, e quando Deus tem um propósito, não tem para onde correr, sabe? Não tem, ele aperta de todos os lados. Ele aperta, e eu lembro perfeitamente que nesse período ela começou a frequentar a Igreja Batista, e logo na sequência eu comecei a ir. E eu me encantei muito pela estrutura de ensino, a maneira como o pastor conduzia, e ali eu fui me chegando. E não tinha, você como sensível, com a sensibilidade que tem, não tinha como não sentir que era algo bom ali. Não tinha. Eu sabia que tinha algo divino ali.
Eu tinha certeza que tinha. E a palavra, quando eu comecei a ouvir, ela foi penetrando, ela foi entrando, até que quando entrou, ela veio literalmente e tomou lugar. Tudo. Quebrando toda aquela estrutura, né? Queira ou não queira, a falta da paternidade. Tirando água da rocha. Foi. Como os traumas, né? Deserto. Exato. Os traumas, as marcas, que me assombraram por muitos anos, né? E quando eu tive esse encontro com Jesus, ali me preencheu. Eu encontrei a paternidade. Isso me deu, apesar de ter um pai, meu pai também é convertido, né? Meu pai frequenta a igreja também. De meu pai morar próximo da minha casa, mas algo foi quebrado no processo. Desse elo, né? Da formação foi quebrado. E eu tive esse encontro com Jesus. E quando eu comecei a ter esse encontro com Jesus, as coisas foram avançando de uma maneira muito rápida, muito rápida. Comecei a me interessar pela palavra, estudar a palavra, me aprofundar. E foi inclusive num culto do Bispo Ubita. Olha só. Eu lembro, eu estava naquela sede, apesar de nós congregávamos em outra igreja, e eu lembro que tinha a Quinta do Espírito Santo, na igreja Renascer na época. E eu começava sempre a ir, eu trabalhava durante o dia, trabalhava perto da igreja, e não dava tempo, até porque na quinta-feira também não havia culto onde a gente congregava. E eu fui lá, nesse culto, comecei a ir e tal, aquela coisa toda, e eu lembro numa quinta-feira, eu estava o dia inteiro de jejum, e era a busca do Espírito Santo. E aí nesse dia o Bispo Bita ainda falou assim, olha, tem pessoas aqui hoje que vão receber o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, batismo do Espírito Santo. Eu vim de uma igreja um pouquinho mais conservadora, enfim. O batismo do Espírito Santo e tal, não entendia muito, mas eu sabia que era algo real, que era algo... Não tem palavras, não tem como descrever, não é algo teórico. Quem é visitado... Precisa sentir. Que é uma experiência única, né, pastor? Única. Quem é visitado pelo Espírito Santo sabe do que eu estou falando, né? E eu lembro que ele ainda falou assim, olha, e Deus está me falando que quando tocar a trombeta no Espírito, você vai receber o Espírito Santo. Enfim, ele ministrou a palavra, aquela questão toda, e eu lembro que meu irmão estava nesse dia também no culto, e ele aceitou Jesus. Nesse dia? Nossa, que estava forte, hein? Tava, foi tremendo. E aí eu lembro que nesse momento, no final, ele estava orando, eu escutei uma trombeta. E aí? Eu escutei a trombeta. E eu fui tomado pelo Espírito Santo de uma maneira tão forte, tão sobrenatural. Eu lembro que eu caí, onde eu estava, assim, nos bancos, e ainda era um cinema, né? Então tinha aqueles bancos de cinema, e eu caí. E eu lembro que eu fui tomado pelo Espírito Santo, assim, foi algo que me queimou, enfim. E a partir daquele processo, eu comecei a me aprofundar mais, a palavra mais, em busca, aí mergulhei de cabeça. E nós vivíamos, né, intensamente assim. A palavra. Vivíamos intensamente, de segunda a segunda-feira, na igreja. E para mim foi muito importante, né? Até esse tempo, eu e minha esposa, a gente estava conversando sobre isso. Os tempos mudam, né? As pessoas mudam, as gerações mudam, a linguagem vai mudando, tem todo esse... A gente sabe disso. Na época, né? Não tinha internet, não tinha podcast, não tinha nada disso. Para se aprofundar num livro teológico era muito difícil. Muito, o acesso era limitadíssimo. Extremamente limitado. E caro. E caro. Justamente por não ter pouco acesso, né? Os livros eram muito seletos ali, enfim. Hoje não. Hoje a coisa é muito mais, né? Muito mais fácil. Estudar um Google ali tem uma biblioteca para você ter acesso. Tu consegue ainda, inclusive, saber se o que tu tá lendo é de qualidade, de referência, se vale a pena seguir na leitura ou se tu vai parar e vai trocar o conteúdo, né? Mas antigamente não. A gente tá falando de 26, 27 anos atrás, 25 anos. E nem na biblioteca, né? Não. Tinha material que nem chegava no Brasil, né? Demorava muito para chegar. E para ter acesso a essas informações,
era fisicamente. Então, tu era, entre aspas, né, obrigado a ir para a igreja para ouvir uma aula, para ser ministrado, participar de uma biblioteca, de uma escola bíblica, ou de um estudo bíblico. Então era algo realmente voltado era um tete a tete, olho a olho, não tinha o que fazer. E eu, por ter essa sede, nós vivíamos ali na igreja de segunda a segunda-feira, né? E foi passando o tempo, eu tive a graça, nós já tínhamos nossos filhos, os 3, acho que já tinha uns 3, se não me engano, quando eu comecei a fazer o seminário bíblico, na época, e Deus, enfim, é uma longa história, mas eu lembro que nós tivemos a visita de um pastor missionário, em um período de missões, enfim, e ele foi para a igreja, fez uma campanha, aquela coisa que acontecia com muita frequência, e ali ele fez um chamado, ele fez fosse um apelo, né? Perguntando quem gostaria de ser pastor. E você ergueu? E eu fui alguns irmãos, enfim, né? Até porque na época e na maneira como a gente foi forjado, e a igreja que nós frequentávamos era uma igreja histórica. Então, para ser um pastor, era obrigado a passar por uma escola teológica, tinha um seminário teológico, então tinha todo um contexto. Um trabalho ali em cima da pessoa. Que não era tão simples assim, porque exigia uma dificuldade. E eu já tinha meus 3 filhos. E tinha que dedicar tempo ali, né? Tempo. Eu trabalhava, então era complicado, era bem seleto mesmo. E eu lembro que foi feito o apelo e eu fui. Eu tinha nossa caçula na época, era bebezinha. Eu não sei se a Andressa estava grávida dela, eu não lembro assim. Mas eu fui. E eu lembro que o pastor na época, ele, depois que orou, enfim, aí o pastor tocou em mim, não que fez o apelo, que era pastor, e ele falou: Alexandre, esse chamado não é para você. Falou isso pra mim. Quebrou contigo no meio. Eu imagino o jeito que tu saiu eu fiquei mal, assim. Mas ele falou com esse intuito, pela dificuldade. Ele falou: como é que tu tem 2 filhos, um na barriga, como é que tu vai Tu precisa ser pai agora, teu ministério é lá dentro de casa. Exatamente, agora. Como é que tu vai cuidar de filhos, enfim. Mas eu guardei aquela palavra. Eu sabia do propósito que Deus tinha para mim. E eu falei: tudo bem, respeitei ele, né? E eu lembro que não deu um ano, a própria igreja, ela ajudou a pagar o seminário bíblico, porque posterior a esse dia, veio um outro pastor lá. O nome dele ainda era Profeta Elias. Profeta Elias. E eu lembro que a igreja estava cheia e foi um mover de Deus maravilhoso, um homem muito usado, até não sei como é que ele está hoje, faz muitos anos que eu não tenho contato. E eu lembro que ele, de uma forma usada por Deus, assim, eu estava sentado lá atrás, bem no meu canto, assim, já meio abatido, porque... Bem triste, né? Triste. Que foram fazer, o Deus me bota fogo e o outro bota água, o que está acontecendo? E eu lembro que ele pegou o microfone lá e ele falou: você que está lá atrás, na frente de toda a igreja. E esse mesmo pastor que estava do lado dele. Ele falou: vem aqui. Ele falou: olha, quero dizer aqui diante de Deus e tal, o Senhor está me mostrando que você tem um chamado pastoral. E que Deus vai cuidar de todos os detalhes e tal. Aí foi... Os carinhos de Deus com a gente, né? Foi uma choradeira forte, assim. E aí eu lembro que a gente foi, né? Eu fui pro seminário e Deus cuidou de tudo. Deus cuidou de tudo. Foi de um tempo difícil, eu saía como todo trabalhador, né? Pai de família. E tinha ainda o ministério dentro de casa, né? Com a esposa, com os filhos. Foi assim, um desafio. Eu saía de manhã, trabalhava durante o dia e à noite eu ia para o seminário. Então chegava... E madrugada ia cuidar dos nenê, ajudar a cuidar dos filhos. Foi uma batalha. Mas enfim, Deus cuidou de tudo, né? E ali começou meu chamado pastoral. E passou um tempo, aí a gente cuidou de uma igreja pequenininha, né? Que era lá na região continental, uma igreja batista. Ficamos lá por um tempo, acho 2 anos e meio, cuidando da igreja. E aí começou um processo. E posterior
nós acabamos migrando do ministério e conhecemos um outro ministério, onde a gente está junto com o pastor já há alguns anos, né? Que é o pastor Digão, né? A pastora Débora. E aí começou meu chamado, né? Minha carreira na fé. E eu digo para quem está ouvindo, alguém que tá em casa também, né? Se você tem esse chamado, se você tem essa... Porque como o podcast é Desvendando Chamados, né? São inúmeros chamados. E um dos chamados é o chamado da palavra também, né? Que a gente sabe que é um ministério, um ministério árduo, é um ministério, né, desafiador, mas às vezes você tem o chamado da palavra, mas não necessariamente você tem um chamado para ser um pastor ou para ficar cuidando de uma igreja, mas hoje em dia temos muitas ferramentas para você literalmente ser lapidado, né, preparado e para você ser usado. Então nós estamos numa época onde há muitas ferramentas para se usar, né, nesse chamado aí da palavra. E se você tem esse chamado, creia, corra atrás dele, bote na presença do Senhor. E por mais que os obstáculos às vezes vai nos impedindo e parece que vai se tornar impossível. Como é que eu vou mil empecilhos que vem, né? E vem mesmo, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou realizar? Isso não vai dar certo. Agora não dá. Eu sei de tudo isso, né? A vida é corrida para todo mundo, mas quando Deus chama, quando Deus te toca ali, pode ter certeza que... E ele vai tirar os empecilhos. Vai. Que a gente coloca com a mente, que Satanás também coloca, Opa! né? Ele vai tirar, não vai ter empecilho que pare onde você tem que chegar, você só tem que dizer sim. Exatamente. Né? Exatamente. E deixar que o resto ele vai fazer, ele vai mover, ele vai ajeitar, vai mostrando o caminho, né? Esse mês eu estou meditando o livro de Atos dos Apóstolos, e é maravilhoso. Cada vez que eu leio a Bíblia, sempre quando eu leio, por mais que tu leia, já pregue, que tu escute, cada vez é uma nova especial. Uma nova revelação, né? Porque é o teu momento também, né? É o teu momento, a maneira como tu tá vivendo. E eu tô relendo exatamente ali os primeiros capítulos do livro de Atos, onde relata o início da igreja. Então os maiores chamados aconteceram ali. Então a igreja era perseguida, a igreja passava por dificuldade onde não tinha espaço, ela era perseguida tanto pelo sistema romano quanto pelo sistema judaico, religioso da época. Era um momento que, tipo, tava um caldeirão, uma panela de pressão ali, né? Para Pedro chegar na porta da Formosa lá e operar aquele milagre, a primeira vez que ele abre a boca e diz em nome de Jesus. Exatamente. Né? E aquele coxo, né? Aquela pessoa deficiente ali, física, entra saltando dentro da igreja. Que quanta ousadia ele precisou ter, né, pastor? E quanto hoje, a gente olhando e trazendo, é preciso ousadia para servir Jesus. Porque você vai indo contra fluxo, você não vai no fluxo da forma como todo mundo enxerga. Vai ser diferente. Quem caminha com Jesus anda no contrafluxo e não no fluxo normal que está sempre acontecendo, né? E o interessante desse texto que tu citou, na sequência, Pedro é levado ao tribunal. Ele é levado a um sinédrio ali, como uma espécie de sinédrio, e ele é questionado justamente pelo que ele fez, porque a fama tomou conta, né? Como assim um homem... Pulverizou mais ainda. E aí ele recebe uma condenação, que é não fale mais no nome de Jesus. É a ordem que Pedro recebe. Então é algo intimidador. Ele fala, você vai ser punido, mas a ordem que você vai receber a partir de agora, não fale mais no nome de Jesus. E se trazer para os dias de hoje, de uma maneira ou de outra, nós recebemos intimidações para não falar do nome de Jesus. Fale de tudo, professe qualquer coisa, se posicione por qualquer coisa, mas não fale de Jesus.
Não fale. É bem isso mesmo. E O nome de Jesus incomoda, né? Incomoda. Você já se perguntou por quê? exatamente. É algo que a pessoa tem que se perguntar por que incomoda, por que o nome dos outros não incomoda. Não incomoda e o dele incomoda. E o dele incomoda. Tem algo escondido, tá no oculto ali, né? O a porquê. chave. É uma É chave. a chave poderosa. É. Porque quando você vai lendo ali o desenvolver do livro de Atos da igreja, a maior pressão que eles tomaram foi justamente não falar do nome de Jesus. Não anunciar. Façam qualquer coisa, mas não fale. E é justamente, tanto Pedro, enfim, Paulo também diz, o porquê, né? É que esse nome é poderoso. Esse nome tem muito poder. Poder espiritual nas trevas. Exatamente. Né? O sangue dele tem poder. Como quando a gente... Eu lembro quando eu estava estudando assim, ainda estudo, eu faço a mesma coisa que você. Eu tiro um livro para me aprofundar por tempo, né? Sim. E isso é muito bom, é muito rico fazer isso. Depois que a gente lê toda a Bíblia, que eu penso que todo ser humano que habita a Terra deveria pelo menos ler uma vez toda a Bíblia. Sabe? E depois você vai se aprofundando por livros, mas vai degustando. Aquela leitura, aquele sobrevoo ali nas escrituras, porque ele é um manual de vida. Sem dúvida. Pensa que você está na vida, vivendo a vida sem ler o seu manual e quer que as coisas funcionem. Sim. Mas você não leu o manual ainda, né? Então eu medito muito e eu digo, meu Deus, como eu gostaria que todo mundo entendesse um pouquinho do poder do sangue de Jesus. Um pouquinho. Um pouquinho. Porque ele tem um nome tão poderoso que ali a gente vai entendendo, né? Nesse mesmo contexto, Pedro diz assim, porque não há outro nome na terra em que se encontre salvação. Não há outro nome. E Paulo, ele vai, no livro de Filipenses, ele diz assim, porque ele recebeu um nome acima de todo nome que se nomeia. Sobre todo nome, no céu, na terra e embaixo da terra. Ou seja, no mundo terreno, por mais que você que está em casa, e talvez você... mas eu não sou praticante, enfim, né? Me simpatizo com Jesus, ou aquela coisa toda, mas se você experimentar isso e começar a clamar ao nome de Jesus, você vai descobrir, como a espiritualidade, os espiritualistas falam, um portal, né? É o portal mais poderoso que existe, entre o céu e a terra. Ele diz, é o único nome, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então é um portal tão poderoso, tão as grandioso. As pessoas deveriam entender isso, né? Que no mundo espiritual, exato, o mundo espiritual reconhece. Reconhece o mundo, toda a estrutura invisível reconhece. Tanto que tem várias passagens que mostram os demônios que estavam nas pessoas, as legiões, reconhecendo a autoridade e a deidade de Jesus. Sim. Tem vários registros lá, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente vê isso também, não só nas escrituras, que já seria o suficiente, mas no dia a dia, né? Na nossa própria vida. Então, isso acontece com muita frequência, né? Às vezes as pessoas, não que o cristão não vai passar dificuldade, ele passa, todo mundo sabe disso. Isso faz parte da caminhada, isso faz parte da vida, isso faz parte da nossa passagem da terra, as dificuldades e as tribulações. Mas quando nós usamos o nome de Jesus, vem sobre nós uma clareza, uma força, um entendimento, poder, né? Que não é terreno, não é desse mundo. Não é desse mundo. Eu sei que talvez tenha pessoas que estejam nos ouvindo, que talvez dizem assim, não, mas existe outras maneiras, outros portais para se... Pode, claro que existe, mas a Bíblia é bem clara, o único caminho referente a você chegar ao trono da graça de Deus por meio de Jesus. E está escrito lá que ele é o
caminho, não existem vários caminhos, né? Como eu acreditava muito que existiam vários caminhos, inclusive na minha caminhada espiritualista, fazia várias coisas na minha casa para proteger a minha casa espiritualmente, né? Mas quando você conhece Jesus, você caminha com Jesus, você está com Jesus, o governo de Jesus está sobre sua casa, o domínio de Jesus está sobre a sua casa. Não tem, né, pastor? Não tem, porque assim, ó, acabou a bagunça. Eu sempre falo para essa mulherada que anda com a gente, assim, no meio que a gente tá, eu digo, gente, quem caminha com Jesus, acabou a bagunça, porque assim, dificuldade vai ter, problema vai ter, ataque espiritual vai ter. Com certeza. Você vai ter, independente de estar caminhando com Jesus ou não. Agora experimenta, que é isso que eu acho que é o convite aqui, né? Experimenta estar com Jesus, sobre o domínio e o governo de Jesus, é outra coisa. Uma coisa é você passar por dificuldade e ataque espiritual sem Jesus. Outra coisa é você passar por tudo isso com Jesus. Por isso que ele diz lá, o meu jugo é leve, o peso da caminhada ele vai ajudar, ele não vai tirar, né? Eu acho que isso é muito importante as pessoas entenderem, ele não vai tirar. Tanto que ele diz, toma a tua cruz e me segue, a tua cruz tu vai carregar. Mas ele vai vir com o jugo dele, né? E ele tá dizendo que vai ser leve, é promessa. Pensa que o Jesus que fez todos os milagres, que tem 33 registrados, né? Mas João diz para nós que seria muito mais, que nem caberia nos livros, né? Registrar tudo que ele fez. Pensa que é ele que prometeu isso para nós. E tantas vezes eu acreditava em gente que não fez milagre nenhum. Eu seguia líderes espirituais, lia livros e coisa de quem nem fez milagre. Quem nem operou milagre. E aí você vem ler a Bíblia, todos aqueles milagres, ele que está prometendo que com ele o jugo é leve. É encantador. A história de Jesus é maravilhosa e ele é encantador por causa disso. Por isso que as pessoas não entendem, né? As pessoas não entendem. Precisa viver Precisa isso. viver, porque se nós pararmos para pensar de uma forma até mais racional, assim, vamos colocar, como as pessoas questionam, que o livro, como é que as pessoas creem no livro antigo, de mais de 3.000 anos de que foi escrito, enfim, aquela questão toda, contando o Antigo Testamento, é claro, como esse livro, ele tem o poder, a capacidade, um livro que foi perseguido em vários países, em vários momentos da história. Né? Tem países que é proibido entrar. Por que será, né? Você já se perguntou por quê? Por quê, né? Se é um livro tão ultrapassado, um livro tão antigo, como é que ele ainda sobrevive, né? Como é que ele sobrevive num século XXI, onde nós estamos vivendo o ápice da tecnologia, obviamente que cada ano que passa, cada mês que passa, a tecnologia avança, onde a ciência nunca atingiu um nível tão grande de conhecimento, de estudos, a medicina, enfim, todas as áreas avançaram. E como é que esse livro sobrevive ainda? Hoje no planeta há mais de 2,5 bilhões de cristãos. Com tanta revelação que nenhum outro livro traz. Se fosse um livro qualquer, se fosse uma mensagem qualquer, não haveria... Gente, é insano você seguir alguma coisa que você não ganha nada em troca. É insano, não faz sentido. E aí algumas pessoas podem dizer, essa semana eu estava meditando sobre isso, exatamente no livro de Atos. Fiquei pensando assim, né? Apóstolo Pedro, ali no início da igreja, eles realizavam muitos sinais e milagres. Muitos sinais e milagres. Hoje já não é assim. Realmente existe milagre? Existe. Mas Jesus mesmo disse, ele assim, maiores serão os que não viram e creram. Hoje, nós não vemos a quantidade de milagre como era no início. E mesmo assim, o número de pessoas não para de crescer mediante esse poder que é a fé. Porque aí quando eu estava meditando essa semana em casa sobre isso, eu falei assim, mas Senhor, por que não é assim? Por que
todo mundo não faz milagres? E o Espírito Santo falou no meu coração assim, porque iria banalizar. Porque tenho a certeza, se fosse assim, eu estou com dor de cabeça, eu vou lá, faço uma oração, iria banalizar, por incrível que pareça. Milagre não é sinônimo de fé verdadeira. Não. E de fidelidade a Deus. Porque até com Jesus, muitos milagres eram realizados, as pessoas iam lá, recebiam e vazavam. Só voltavam quando precisavam. Inclusive na multiplicação dos pães e peixes. É verdade. Muitos dos que participaram dali, o próprio texto fala. Quando eles foram voltar em torno de Jesus, Jesus disse, já sei o que vocês querem. Vocês vieram atrás de pão. Vocês vieram atrás do pão. E isso iria, por incrível que pareça, banalizar. Não que Jesus não cure, não que Jesus não faça milagres, poderoso Jesus faz. Mas pode ter certeza, Karen, o maior milagre que existe é o da salvação em Cristo Jesus. Isso não existe. Tem outro milagre maior. Não existe. Porque Jesus mesmo disse, mais vale tu entrar no céu coxo, sem um olho, mas está lá. Mais salvo. Do que tu tá inteiro e não passar nem perto, né? Sabe, pastor, tem uma coisa que tá falando aqui, o meu cérebro tá dilatando aqui, né? Na nossa conversa a gente começa a aprofundar, né? Mas tu tava falando ali de vários livros, né? E como pesquisadora eu já li muito livro, só para minha tese de doutorado foi mais de 1000 artigos. Imagina. Né? E sabe qual era o pensamento que tinha na minha mente e que não me deixava chegar na Bíblia? Que a Bíblia era desatualizada. Só para você entender, a guerra que você passa ela é mental. E existem muitas mentiras sendo colocadas aí na tua mente que não são de Deus, que não é verdadeiro e que te afastam do seu chamado, da onde você tem que chegar. É muito louco isso, porque eu já estava batizada, eu já estava numa caminhada, mas eu não conseguia ir para as Escrituras. E tinha realmente algo que me manipulava mentalmente. E eu olhava para as Escrituras e eu dizia, nossa, mas ela é muito desatualizada. Quando eu fui para as Escrituras e logo que eu abri, eu comecei pelo livro de Mateus, primeiro livro do Evangelho, são 4 livros do Evangelho, Mateus, Lucas, Marcos e João. Mateus, Marcos, Lucas e João, corrigindo. E quando eu abri o Evangelho, a Bíblia se abriu para mim. Aquilo começou a se revelar. Então ali eu disse, é um pote de ouro. As pessoas não sabem o que elas estão perdendo. Exato. Porque cada leitura você descobre tesouros escondidos. Tem uma outra coisa que eu preciso dizer, assim, você pode ler 1 milhão de livros, 2 milhões de artigos, de livros, seja qual livro for. O único livro que o autor lê junto com você é a Bíblia. Não tem outro livro. O único livro que tu vai ter a graça de estar lendo o livro e o autor vai estar aqui junto contigo. Você vai estar escutando o autor narrando o livro para você, explicando para você o que ele escreveu e o que ele quer te dizer com aquilo ali. E o interessante, Karen, você que é doutora, o poder da Bíblia, ele está exatamente no poder de alcance. Porque, por exemplo, quando alguém lê a Bíblia, ou melhor, vou ainda ser mais detalhista, quando alguém ouve a Bíblia. Isso é profundo. Porque eu conheci pessoas que nem saber ler sabiam. Que lindo demais isso, né? Lindo. E quando nós sentamos, por exemplo, num lugar, um culto, onde tem ali um ministro pregando a palavra, naquele mesmo ambiente tem pessoas com doutorado, pós-doutorado, analfabetos, semi-analfabetos, e Deus fala de uma maneira individual com cada um. O poder da Bíblia é exatamente isso, desde reis a plebeus, todos na história. Existiu reis
que se prostraram diante da Bíblia, do poder, da sabedoria das Escrituras. Existiu pessoas dos mais simples, das mais humildes, pessoas que ninguém conhece. Analfabetas. E essa é a prova disso que tu falou. Ele, de fato, o autor, ele está junto. Ele está junto. Ele toca, ele tem a capacidade de penetrar a alma humana. A alma humana. E é o único livro que tem esse poder. E aí tu pensa assim, ó, que foi uma coisa que eu pensei e eu acho que é interessante você que está aí assistindo pensar sobre isso. Você lê 1000 livros, nenhum livro tem esse poder. Não. Então pare de gastar com um monte de livro. Eu vendo livro, eu sou escritora também, mas nem compro os meus, vai comprar a Bíblia primeiro, sabe? Vai ler a Bíblia primeiro e depois vai para o resto. Coloca ela em primeiro lugar, porque o livro mais poderoso do planeta você ainda não leu. E eu me xingava, não, mas argumentava eu comigo mesmo, dizendo, meu Deus, o que eu tinha que ler, eu nunca li. Eu tinha lido um monte de outras coisas que realmente precisava ter lido, eu nunca li. E é como tu falou. Fui ler com 40 e poucos anos. Como tu falou, os livros são extremamente importantes e, né, tudo certo. E vão trazer conhecimento, claro, tudo. Uma leitura da Bíblia, enfim, mas nada é igual a você ler a Bíblia com o Espírito Santo. Porque a Bíblia, o alimento dela é para o Espírito. Então é uma coisa que, nossa, é uma coisa que eu medito muito sobre isso. A Bíblia, ela vai alimentar o teu espírito. Quando o nosso espírito está alimentado, a alma começa a ficar em paz, a alcançar a paz que excede todo entendimento. Porque a Bíblia é Cristo. E Cristo é a Bíblia, né? Exato. Então, quando você está se alimentando espiritualmente, é normal e é recorrente que a sua alma vai ficar mais calma, porque a alma está ligada ao nosso psique, ao nosso psicológico. Então aquele agito, aquela turbulência, aquele excesso de informação na mente, aquilo começa a acalmar. E aí a sua alma acalma, seu coração acalma, e aí você começa realmente a ter paz de espírito. E para concluir, não tem como alcançar paz de espírito se você não ler as Escrituras a nível de livro, né? Sim. Claro que nós temos a salvação, nós temos a confissão de pecados, mas a nível de livro, não tem nenhum livro que traria para você esse benefício, essa experiência e esse alimento espiritual. Não existe nenhum livro, é o único livro que te traz isso. Foi e sempre será o maior presente que a humanidade ganhou em termos de revelação escrita, as Escrituras Sagradas. Né? Não tenho dúvida, a própria formação dela ali, em torno de 40, né? Escritores, ou pessoas inspiradas para escrevê-la, né? Em períodos diferentes, em situações diferentes, características diferentes, personalidades diferentes, mas que o combo é tudo harmonizado. Ele é perfeito. E como tu falou, é só você pensar um pouquinho, né? Por que esse livro foi e é tão perseguido? Ao mesmo tempo que esse livro foi e é tão perseguido, ele é o livro mais vendido da história. Ele não tem, ele é o best-seller dos best-sellers. Ninguém derruba ele na lista dos mais vendidos. E por mais que se persiga. Por mais que se persiga. Eu estava. Inclusive aqui fica a dica, né? Eu gosto muito e acompanho e ajudo já há muitos anos os irmãos da Missão Portas Abertas. Ah, que lindo! E eles são sensacionais. Eles são irmãos que pregam a palavra em lugares que realmente o acesso é praticamente quase impossível. Então no Oriente Médio, na África, em lugares ali onde é risco literalmente de morte
Sim. a pessoa está no ambiente daquele ali pregando a Jesus. E esses irmãos estão lá, estão pregando lá. Nossa, que chamado, hein? Chamado. E eu vi o testemunho, olha que coisa incrível, de um... Eu sei que nosso tempo aqui já está passando, mas esse testemunho eu achei interessante. Não pode falar. De um pastor, inclusive, ele morreu ano passado. Se eu não me engano, o nome dele é Shun. É um irmão da Coreia do Sul. E esse irmão é chamado o pastor das matas. O que ele fazia? Por anos, durante mais de 35, 36 anos, ele ia na fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Ele entrava nas matas e ali ele levava comida e levava a Bíblia para os refugiados da Coreia do Norte. Nossa. Então eles, imaginem, lá é uma situação bem delicada, né? Nossa. E ele relata os inúmeros, infinitos testemunhos, alguns rejeitavam, alguns não queriam, enfim. Mas a missão dele, ele era chamado pastor da mata. Ele nunca teve igreja. E as ovelhas dele foram exatamente os refugiados da Coreia do Norte. Que ministério lindo, e depois de uns anos, veio um testemunho de uma igreja, olha que coisa incrível, chamada Igreja Subterrânea, assim, escondida da Coreia do Norte, de um desses fugitivos, onde ele falou, ele nem entregou a Bíblia, porque eles não podem ter Bíblia lá, e ele decorou um versículo bíblico. E ele voltou para a Coreia do Norte. O grupo é incontável. Que lindo, olha só. Incontável. Para ver o poder. E lá não pode ter acesso à Bíblia lá. Proibido, né? Ou seja, esse livro... esse livro é perigoso. E você aí que nem leu ainda, dá o teu jeito. Dá teu jeito aí. E nós temos hoje, né? Inúmeras versões, cores, nós temos, formatos. até a gente tem... Raul, por gentileza, era para ela estar aqui. Essa Bíblia aqui, essa aqui nós ganhamos, né? A gente tem um número bem grande delas e as mulheres que caminham com nós, elas ganham gratuitamente, né? Mas é uma Bíblia muito boa porque ela tem o comentário do Jimmy Swaggart, né? O teólogo. Busque uma Bíblia de estudo, indica aí para o povo, pastor. Uma Bíblia boa. Boa, olha, tem uma bem usada agora, a tradução ACF, que é do Thomas Nelson. É uma excelente Bíblia, tá? Ó, Raul, depois tu bota ali Thomas na Nelson, legenda. e tem uma Bíblia que é um xodó minha, que é do Dr. Shedd, né? Dr. Shedd já está na glória. Também. Bíblia de estudo, é fantástico. Aí tem que realmente procurar na mais arte do Dr. Shedd. Olha, é uma Bíblia sensacional. Então, ó, já fica a dica aí, ó, já tá ganhando tudo de bandeja, não espera mais nada, nem um minuto, vai lá, ler e desfrutar de algo sobrenatural, maravilhoso que Deus tem para derramar na tua vida. Não espera mais, né, pastor? Não. Eu e o pastor, nós estamos aqui empolgados, gente, mas é que é como a gente quer que as pessoas vivam o que a gente vive com Jesus, né? E hoje tem ferramentas para isso, né? Se a pessoa quiser, bota um audiobook, caminha, sei lá, vai fazer uma tarefa, bota lá. Escuta, e não tem, hoje tá tão fácil o acesso, né? Difícil era com esse povo, né? Nossa. Olha lá na Coreia, tudo, o teu relato tem inúmeros testemunhos, tá? Esse é um dos. Tem outro testemunho também que eles faziam, devem fazer isso ainda hoje, onde eles botavam versículos bíblicos em balão. Olha pro que balão lindo. Atravessar a fronteira e do outro lado eles pegavam o balão, corriam o versículo para casa, para decorar e compartilhavam entre os irmãos, né? Nossa, e se alimentar espiritualmente. Pensa como que essas pessoas buscavam o alimento espiritual, e o alimento espiritual tá aí na tua mão, é só pegar a Bíblia no conforto da sua casa. Tem tanta gente agora gravando a Bíblia em áudio, Nossa, né? No colégio que o meu filho estuda, o meu filho já tá fazendo parte lá, já até leu um versículo lá, eles estão gravando a Bíblia toda em áudio, né? Hoje em dia tem, eu faço isso, né? Quando eu saio pro trabalho de manhã, às vezes eu boto um salmo, gosto de ouvir um salmo bem tranquilo, vou ouvindo, enfim. E tem, assim, tu bota, sei lá, Salmo 91 para ouvir, tem
50 opções, né? Voz mais melosa, tudo. Pastor, e deixa eu te perguntar, e as dificuldades desse chamado, dessa caminhada? As dificuldades são humanas, elas são iguais. Tem dia que dá vontade de chorar? Tem dia que eu choro, tem dia que eu sorrio, tem dia que eu tô mais animado, tem dia que eu tô desanimado. Mas parar nunca? Não, isso não. Depois que botei a mão no arado, não olho mais para trás. Mas é humano isso é humano. A questão é que a gente precisa entender esse ponto fundamental. Nós somos humanos, nós não perdemos a essência humana, jamais. Mas nós temos algo a mais. Nós temos esse adendo aí que não é qualquer adendo, que é o próprio Espírito Santo, que Jesus mesmo falou, né? Não vou deixar vocês órfãos, mas enviarei o Espírito Santo. Ele estará com vocês. E Jesus também disse, eu estarei com vocês todos os dias. Então a dificuldade é da vida. Porque somos seres carnais, fisiológicos. Lógico. Mas a Bíblia quer levar nós a sermos seres mais espirituais. Com certeza. Né? Então, com certeza. Mas a gente só consegue se alimentando espiritualmente. Não tem outro caminho. Se a gente só se alimenta dos desejos carnais, das vontades, do corpo fisiológico, da parte material, a gente cada vez fica mais carnal e cada vez menos espiritual. Com certeza. Por isso a importância do discipulado, da meditação diária e de congregar. O congregar, vamos combinar que é a gasolina aditivada, né? O congregar tem que ter. Porque acontece exatamente isso. Quando tu tá num corpo, tu tá entre irmãos, nem todos estão na mesma situação. Né? Às vezes ali, Paulo mesmo escreve, a Bíblia, em Coríntios, dá vários exemplos a respeito disso, até a respeito do próprio dons, né? Capítulo 12 ali de Romanos fala, o capítulo 12 de Coríntios fala, capítulo 14 fala a respeito dos dons. Os dons espirituais eles servem exatamente para isso, para um servir ao outro. Então tu chega numa casa, poxa, tu não tem muita facilidade às vezes para entender alguma coisa, mas tem um irmão que tem o dom. Ele tem o dom ali da palavra, ele tem o dom da profecia, né? Seria isso, o dom do ensino, o dom do mestre. Um tem o dom de cura, o outro... Então é essa miscelânea de dons que forja o cristão a permanecer. Por isso a igreja não é algo... sozinho. A igreja não é um ajuntamento, por um ajuntamento. Ela é uma instituição divina, instruída por Deus justamente para sustentar esse corpo. Então é o que ele vai falando ali, o corpo ele é assim, ele tem o dedo, ele tem o braço, ele tem o pé, a cabeça que é o próprio Cristo. Então o estar junto nesse corpo, ele é uma questão de sobrevivência espiritual. Sabe, pastor, que eu estava meditando esses dias, a igreja ela é um hospital espiritual, mas ela é também um exército espiritual, que é isso que as pessoas têm que entender. Então ela é as duas coisas, ao mesmo tempo que você vai para o hospital para se curar, né, espiritualmente, para se alimentar, para ajustar ali coisas que não estão te fazendo bem na tua caminhada, mas tu vai entrar para o exército celestial, tu é um exército celestial, né, para ajudar essas pessoas que vão se tornar mais espirituais a caminhar no espiritual e a estar protegida e amparada e um retroalimentando o outro. Então é um exército celestial. Sim. Né? E aproveitando a oportunidade aqui, nós sabemos que hoje, mediante as redes sociais, a internet, enfim, muita coisa é divulgada, é falada, e tem aqueles que eles chamam que quando está em alta, como é que é? Hype. Quando tá um assunto tá em alta na internet. Hype, eu acho uma coisa assim, é hype, né? Eu não sou muito... Ajuda aí, Raul, dá uma mão aqui. Tá em hype, né?
E um dos assuntos, por incrível que pareça, eu gostaria de deixar isso claro aqui, são, por exemplo, os escândalos que acontecem nas igrejas e os problemas que acontecem na igreja. Só que o interessante de nós vermos isso é claro que existe problemas, porque onde tem ser humano tem problemas. Mas, se nós pararmos para ver a proporção, estatisticamente, o que acontece de problema e o que acontece de benefício, casamento... Por exemplo, tu não vê, tá no hype, um testemunho de um casamento restaurado. Mas isso acontece milhares e milhares e milhares. O número é muito maior do que as coisas infinitamente mais. Isso, não se relata ali uma pessoa que ia se suicidar ou ia se matar e que teve a vida transformada. Isso acontece todos os dias, milhares e milhares e milhares de casos. Pessoas que estavam sem destino, completamente perdidas, que se encontraram, pessoas que... E vai embora, tá? Se a gente for citar aqui... É muito forte isso que você está trazendo. Mas ninguém fala. A pessoa pega um fato isolado, ou pode ser talvez dezenas que ocorreram, mas não se compara o que a igreja, não digo a igreja por homens, mas essa instituição estabelecida por Deus faz ao longo da terra. Ninguém conta os benefícios até sociais, econômicos, que uma igreja num lugar faz. E até para a prefeitura, para a parte social toda daquela cidade, daquele município, né? O impacto disso, eu desafio as pessoas fazerem um estudo de caso assim, profundo, aonde se estabelece uma rede de igrejas, compare lá. Se não diminuiu o número de furtos, se não diminuiu o número de divórcios, se não diminuiu ali casos de pessoas com drogas, tráfico, com alcoolismo. Então, assim, isso ninguém fala. Mas a gente tem que tomar cuidado justamente por esses sopros, né, que acontecem. E quem que está fazendo? Por que o mal é pulverizado dessa forma e o que causou benefício, impactou positivamente, é ocultado? O que será que tem por trás disso? De novo a gente volta nessa mensagem, né? Então, acho que as pessoas têm que ficar mais ligadas, né, pastor, no que está oculto. Claro. Né? Ficar esperta. E se fosse tão ruim assim, nossa, todo respeito a quem está nos ouvindo aqui. Eu já estou 20 e poucos anos. Se fosse tão ruim, será que eu estaria 20 e poucos anos sendo torturado, explorado, Poxa, gente, aí é ser muito... Com um sorriso no rosto e querendo ficar. E querendo ficar, e fazendo de graça. E fazendo de graça. É ser meio fora da casa, mas... né? Não é o caso. Mas então, fica para o pessoal aí que vai nos assistir, meditar e refletir sobre tudo isso que foi trazido aqui hoje, né? Pastor, e a mensagem? Tem uma mensagem final aí para esse pessoal que vai assistir esse rico desse podcast, que na verdade assim, já transcendeu o podcast, ele já virou uma aula de teologia, né? Já tem cura, tem libertação, aula de teologia, ele tá 3, 4 em 1 aqui, né, pastor? Mas assim, o que eu tenho para dizer, assim, eu tenho lido, inclusive esse livro é um livro secular, de um autor, ele é bem conhecido mundialmente hoje, eu tô lendo por curiosidade mesmo. E ele fala muitas questões ali sobre essa atualização humana, da questão da IA, e como o ser humano tem mudado a sua até maneira de relacionamento e tal, com Deus, aquela questão toda, as sociedades, e aí eu estava pensando sobre isso, né? Como eu lendo esse capítulo dele ali, eu fiz automaticamente uma crítica e um pensamento construtivo junto. Independente de como a humanidade ela está evoluindo, né? Ciência, tecnologia, até enfim, essa doideira aí que não tem para onde correr, da IA, que vai substituir o trabalho, aquela questão toda, por mais que o ser humano evolua e domine tudo que ele tem ao seu redor, no controle, ou até possivelmente daqui a alguns anos, a gente não sabe, mentalmente, né? Ele não domina uma coisa, a sua própria alma.
Porque sofrimento, dor, perda de destino, falta de direção, isso, gente, nada que evolua, por mais que você domine, o ser humano está dominando tudo ao seu redor, ele só não domina a si mesmo. Mas existe algo que faz a diferença, que é Jesus. E quando ele entra, quando o Espírito Santo entra, não existe IA que substitua. Ele te ajuda a ter domínio próprio, a te saber quem você é, que você é um pecador, que a sua alma precisa ser alinhada, e esse é o caminho, com toda certeza. Pode passar, que eu não acredito nisso, mas pode passar mais 10 anos, 20 anos, 30, 100 anos, 200, 1000 anos, a palavra nunca vai deixar de ser a coisa mais atual que o ser humano pode ouvir. E você só vai poder alinhar sua alma com Jesus. Não existe outra forma, não tem outro caminho, né, pastor? Não tem. Lindo demais. Gente, tá tão boa a conversa aqui. Olha quanta reflexão, quanta coisa o pastor trouxe para nós hoje. É uma aula, né? Vocês têm que pegar a Bíblia, ler a Bíblia, buscar uma igreja. O pastor tá lá na Igreja Alva. Quer fazer um convite? Sim, convidamos você que quer, né, nos visitar. Eu só não sei de cabeça o endereço, mas o Raul vai colocar. Vai colocar lá, né? Vai Depois colocar. O Raul nos ajuda lá. Nós temos nas quartas-feiras lá os encontros das mulheres, é maravilhoso, maravilhoso. São grupos pequenos, tomam um café. Eu vou, tô lá na quarta-feira, a aula é muito boa, vale, né? Muito a pena. A pastora Débora lá. E temos quinta-feira também, às quintas-feiras a gente sempre tem um culto temático lá na igreja, inclusive hoje vai ser sobre oração com o pastor Digão, e aí nós temos domingo às 10 da manhã, que é o nosso encontro da família lá, o lugar, só para deixar um gostinho na boca aí, o lugar é lindo. Vamos botar uma foto, lindo, a gente vai lindo, botar uma foto, vai divulgar. Você vai ver as pontes no na vídeo. É especial. E à noite também às 18 horas, tá? Então você é nosso convidado, vai ser uma honra recebê-lo lá. E quando tem teatro, né? Quando tem teatro com a pastora Andressa também, né? É isso aí, pessoal. Pastor, eu quero te agradecer do fundo do coração, tá? Que testemunho, que aula, quanto ensinamento. Tô indo para casa cheia, aprendi mais um monte, eu amo aprender, né? Então, meu Deus, quanta coisa rica aprendi hoje aqui com esse testemunho, com a tua história, com a tua sabedoria, com tudo que Deus tem derramado na tua vida e você derramando na vida de outras pessoas, né? Quero te agradecer do fundo do coração. Tô sem palavras aqui, porque realmente foi um podcast, assim, riquíssimo. E que as pessoas possam desfrutar desse podcast, assim como eu, o Raul e a pastora Andressa aqui, que tivemos essa troca rica, que é o que o pessoal que está aqui nos bastidores, que você não está enxergando. Mas quando Deus derrama em alguém, pega em todo mundo. É coisa mais linda de viver isso. Vem viver isso junto com nós, né, pastor? Quer falar mais alguma coisa? Só agradecer, obrigado, Karen, pelo convite. Que Deus continue te usando poderosamente com essa ferramenta, amém, tá? Amém, muitas pastor. Vidas vão ser alcançadas e amém. Na simplicidade do evangelho, dos testemunhos, né? Porque é contando a história de fato que faz significado. Amém, lindo Deus demais. te abençoe. Obrigada, pessoal. Já aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta o máximo que você puder de que forma que esse testemunho tocou no teu coração e compartilha. Quanto mais você compartilhar, mais você está ajudando a pulverizar, a evangelizar a palavra de Deus e a levar pessoas também, assim como nós, a viverem esse sobrenatural com Jesus. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.